oportunidade, renovamos nossos sinceros protestos de estima e apreço. Respeitosamente, Cássia Andrea Azevedo Kuhn. Ao senhor comandante do Batalhão de Bombeiro Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar, 5º Batalhão de Bombeiro Militar. Caxias do Sul, 18 de junho de 2019. A ilustríssima senhora Cássia Andrea Azevedo Kuhn, Procuradora-Geral do município de Caxias do Sul. Assunto processo administrativo 2019/19584. Referente ao ofício 1057/2019 PGM/ASS. Assunto processo administrativo. Ilustríssima Procuradora, ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria em atenção ao ofício em referência, informo-vos que não há manifestações técnicas por parte do Corpo de Bombeiro Militar do 5º BPM acerca das modificações apresentadas. Ainda no que tange à segurança, sugere-se que para os eventos de grande aglomeração haja pessoas capacitadas, médico, enfermeiro e equipamentos, ambulância e desfibrilador, para atendimento de primeiros socorros em casos de ocorrência. Por fim, frisa-se que naqueles eventos temporários que necessitem a apresentação de plano de prevenção de incêndios, PPCI, conforme estabelece a resolução técnica número 5, parte 4A/2017, que versa sobre eventos temporários sob a ótica do Corpo de Bombeiros, faz-se necessário observar o disposto na referida resolução técnica. Respeitosamente, Julimar Fortes Pinheiro, Tenente-Coronel do Comandante do 5º BBM. A Sua Excelência, o senhor Procurador da República, Fabiano de Moraes, Ministério Público Federal, Caxias do Sul, RS. Assunto: revisão do Decreto Municipal número 19736, de 8/8/2018, que estabelece normas para a realização de eventos de caráter temporário no município de Caxias do Sul, referente ao IC 1290002000502-2018-84. Exímio senhor Procurador da República. Ao cumprimentá-lo, encaminhamos cópia da versão revisada da minuta de decreto de acordo com os apontamentos efetuados na reunião do grupo de trabalho e conforme cronograma estabelecido em audiência. À disposição para esclarecimentos, caso em que solicitamos seja mencionado o número de processo 2019/19584. Atenciosamente, Cássia Andrea Azevedo Kuhn, Procuradora-Geral do município. Vereadora, página 2054 até a 2059, a gente vai estar dispensando a leitura e eu gostaria de solicitar a suspensão da leitura por uns 2 minutos para usar o toalete. Continuaríamos depois na 2060. 2060. 60, né? Continuamos na 60, né, doutor? Isso, tá. Eu leio mais um pouquinho ainda. Não, mais umas 10 páginas, eu acho. Sabe que a leitura assim parece pesada, mas eu acho que para mim é mais rápido porque aquelas das Tem que ter. Pessoal, conforme solicitação da procuradora, a gente deu uma pausa na leitura. 2 minutos estaremos retomando. Nossa, nós vereadores.
Deixa, só para dar uma agitada. Deixa, estava todo mundo muito sonolento. Tudo meio sonolento. Não, mas esse tipo de coisa não é boa, né? Valor. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Hey, essa data que. Hey, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nossos cumprimentos ao vereador Alberto Meneguzzi, aniversariante deste dia. Felicidade, paz e muita saúde, vereador. Por favor, vamos retomar a leitura. Obrigada, vereadora. Referente ao processo número 160/2019, projeto de decreto legislativo número 13/2019. Diligência de processo a pedido da comissão, artigo 173. Requer a baixa do projeto de decreto legislativo número 13/2019, contido no processo 160/2019, ao IGAN e à DPM. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, por seus integrantes, no fim assinados, requer, de acordo com as disposições regimentais, a baixa do projeto de decreto legislativo emendado ao IGAN e à DPM, para que se manifestem sobre a proposição e sobre o projeto apensado. Caxias do Sul, 22 de outubro de 2019, 144 anos de colonização e 129 de emancipação política. Adilode Domênico, presidente da CCJL, Alceu João Tomé, vereador do PTB, Felipe Gremelmaier, vereador MBD, Paula Iores, vereadora PSDB, Paulo Fernando Périco, vereador MDB, deferido em 29/10/2019. Caxias, ofício. Caxias do Sul, 29 de outubro de 2019, ao Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAN, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Prezados senhores, atendendo ao requerimento SD número 392/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, encaminhamos o pedido de orientação técnica para o processo 160/2019, contendo o projeto de decreto legislativo número 13/2019, que susta o decreto número 20.381, de 15 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo. Conforme previamente acordado, supracitado o processo deverá ser acessado por meio do link http://legix.câmaracaxias.rs.gov.br/legix/integração-web.do alvo pesquisa número protocolo 13 ano protocolo 2019. Atenciosamente, vereador Flávio Cassina, presidente. Ofício. A Borba, Pause e Perim Advogados, DPM, Porto Alegre. Prezados senhores, atendendo ao requerimento número 392/2019 da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, encaminhamos o pedido de orientação técnica para o processo número 160/2019, contendo o projeto de decreto legislativo número 13/2019, que susta o decreto número 20.381, de 15 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Conforme previamente acordado, o supracitado processo deverá ser acessado por meio do link http://legix.câmaracaxias.rs.gov.br/legix-integração-web.do alvo pesquisa avançada e número protocolo. Atenciosamente, vereador Flávio Cassina, presidente. Porto Alegre, 11 de novembro de 2019, informação número 2267/2019. Interessado, município de Caxias do Sul, Poder Legislativo. Consulente, vereador Flávio Cassina, presidente. Destinatário, presidente da Câmara Municipal. Consultores, Vanessa Marques Borba e Bartolomé Borba. Ementa. A previsão constitucional do artigo 5º, do inciso 5º do artigo 49 da Constituição Federal, que autoriza o Congresso Nacional a sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e que está recepcionada no artigo 215 do Regimento Interno, aplica-se somente nos casos de decretos que regulamentem a aplicação de lei, não com relação a decretos que são expressão da competência privativa de gestão do Executivo, como é o caso do decreto número 20.381/2019. Considerações. Solicita o consulente através do ofício 867/2019, registrado nesta consultoria sob o número 59444/2019, atendendo a requerimento da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, orientação técnica sobre o projeto de decreto legislativo número 13/2019, processo número 160/2019, que susta o decreto número 20.381, de 15 de agosto de 2019, de iniciativa da vereadora Denise Pessoa. O projeto está constituído pelos seguintes artigos. Artigo 1º. Fica sustado nos termos do inciso 22 do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, o decreto número 20.381, de 15 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, regulamenta as normas para requerer a autorização de uso de área pública, correspondente a vias, logradouros públicos, ruas, avenidas, calçadas, praças, parques e similares para a realização de eventos temporário, esportivo, religioso, político, comercial, social e cultural de caráter privado no município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Examinada a questão, passamos a opinar. Primeiro, a possibilidade de sustação de atos normativos do Poder Executivo pelo Legislativo, quando exorbitem do poder regulamentar, é possibilidade jurídica, que tem sua origem constitucional no artigo 49, que atribui ao Congresso Nacional. Desta-arte, ficaram legitimados os demais entes da Federação a recepcionarem tal previsão, no caso dos municípios, em suas respectivas leis orgânicas. A Lei Orgânica do Município não elencou no artigo 62, onde previu as competências exclusivas da Câmara, tal possibilidade, limitando-se a prever no inciso 22, citado no artigo 1º do projeto, genericamente, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. No entanto, em que pese tal omissão que sugerimos deve ser contornada oportunamente por emenda à lei orgânica. Não vemos nesse fato obstáculo insuperável à sua utilização pela Câmara, especialmente considerada sua origem constitucional e o princípio da aplicação vertical de normas nela previstas, quando de conteúdo que se insiram em outros princípios, como é o caso do previsto no artigo 2º, o da separação dos poderes. Segundo, a Câmara Municipal, no entanto, em seu regimento interno, embora a omissão na lei orgânica, regulamentou o Instituto Constitucional prevendo, artigo 220, os atos normativos do Poder Executivo que exorbitarem o poder regulamentar poderão ser sustados por decreto legislativo proposto. Primeiro, por qualquer vereador, ou segundo, por comissão permanente ou especial de ofício ou à vista de representação de qualquer cidadão, partido político ou entidade da sociedade civil. Recebido o projeto de decreto legislativo, a mesa oficiará ao Poder Executivo, solicitando que preste os esclarecimentos que julgar necessário no prazo de 5 dias úteis. Prestados os esclarecimentos pelo Poder Executivo, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação elaborará parecer concluindo pela sustação do ato normativo ou pela constitucionalidade do ato atacado.
Apresentado o parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, o presidente colocará a matéria na ordem do dia na primeira sessão plenária ordinária subsequente. O projeto de decreto legislativo será aprovado mediante voto da maioria absoluta dos vereadores. A rejeição plenária do projeto de decreto legislativo determinará o arquivamento da matéria, sendo vedada a sua reapresentação. Aprovado em plenário, o presidente determinará a publicação do decreto legislativo e notificará o Poder Executivo de seu teor para fins de sustação imediata de seus efeitos. Terceiro, há de se ter presente, no entanto, na análise do projeto de decreto legislativo, que o texto constitucional, ao referir-se a poder regulamentar, o faz com relação à competência privativa do Executivo de regulamentar a aplicação de leis, e não quando no exercício de sua competência privativa de organizar o funcionamento da administração. Utiliza como esta constitucionalmente autorizado o decreto. De fato, prevê o artigo 84, sexto da Carta Fundamental este instrumento. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Sexto, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal na forma da lei. Dispor mediante decreto sobre redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento da despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Quarto, seguramente o poder regulamentar que o dispositivo constitucional coloca ao alcance da sustação pelo Legislativo através do decreto legislativo se limita aos que tenham por objetivo a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos para complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Ou seja, o seu alcance de tais decretos é apenas norma complementar à lei, não podendo, portanto, a administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando, o que justifica e dá sentido à competência de sustação concedida ao Legislativo. Reitere-se, então, é a esse tipo de decreto que extrapola o conteúdo normativo de lei a que o Executivo deve dar cumprimento, que se aplica à faculdade de sustação, não nos casos de decreto que são simplesmente forma de exercício de sua competência privativa de exercer sua função de organização e funcionamento da administração, como prevê o texto constitucional antes transcrito. Quinto, no caso do decreto número 20.381, de 15 de agosto de 2019, que o projeto de decreto legislativo número 13/2019 propõe sustar os efeitos, não se destina a regulamentar a aplicação de qualquer lei, mas sim é expressão regulamentadora de atribuição que é privativa do Executivo, em sua função de gestão. Aqui, como vimos, está autorizado fazer por decreto nos termos do artigo 84, sexto da Constituição Federal. Destarte, não sendo objetivo do decreto do Executivo número 20.381/2019, a regulamentação da lei que tem o Executivo exorbitado do poder regulamentar, ao caso não se aplica a faculdades previstas no artigo 220 do Regimento Interno, constituindo-se o projeto de decreto legislativo número 13/2019 uma clara afronta ao princípio da independência entre os poderes, pois interfere em ato de gestão da competência privativa do Executivo. Esses os fundamentos pelos quais sugerimos à comissão consulente que opine pela inviabilidade da proposição examinada. São as considerações com que respondemos à consulta. Vanessa Marques Borbe, Bartolomé Borba. Agora vou passar para ti. Quer vir para cá? Começa aqui no Igana. Tu estava lendo o DPM, né? Iniciando a leitura, página 2069. Orientação técnica IGAN, número 52.518/2019, Porto Alegre, 29 de novembro de 2019. Primeiro, a Câmara Municipal de Canoas solicita ao IGAN exame acerca da constitucionalidade e legalidade do processo 160/2019, contendo o projeto de decreto legislativo número 13/2019, que susta o decreto 20.381, de 15 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo. Segundo,
O escopo da proposição presentemente analisada é essencialmente sustar os efeitos do decreto de autoria do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul, que regulamenta as normas para se requerer autorização de uso de área pública correspondente aos alogradouros públicos para a realização de eventos temporários. Nesse sentido, para a elucidação do caso, é importante sinalizar-se primeiramente que, dentre as atribuições do chefe do Poder Executivo, está a capacidade e legitimidade para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, consoante expressamente determina o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Entretanto, quando esse exorbita desse poder, abuso de poder regulamentar, inovando ou alterando o que foi normatizado pelo Poder Legislativo, a própria Constituição Federal, em seu artigo 49, inciso 5º, de forma inquestionável, estabelece que pertence ao Poder Legislativo a prerrogativa constitucional exclusiva de sustar esses atos normativos do Poder Executivo que exorbitem no poder regulamentador ou dos limites da delegação legislativa. Disso conclui-se, então, que dois são os motivos que poderão levar o Poder Legislativo a interferir nos atos legislativos do Poder Executivo para lhe sustar eficácia. São eles: primeiro, a emissão de atos normativos que exorbitem do poder regulamentar, ou seja, são aqueles que simplesmente tratam da expedição de decretos regulamentadores para a execução de lei, o qual encontra seus limites no próprio ato legislativo editado, não podendo o Poder Executivo extrapolar os limites da regulamentação necessária à sua fiel execução. Ou, segundo, aqueles que exorbitem da delegação legislativa que foi otorgada pelo Legislativo. Ademais, registra-se que o princípio da supremacia constitucional exige que todo ordenamento jurídico pátrio se conforme com os ditames a princípios postos pela lei maior, de sorte que, em regra, no âmbito dos estados e dos municípios, as respectivas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, simetricamente, devem espelhar o comando contido no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, atribuído aos poderes legislativos estaduais e municipais competência privativa para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentador ou dos limites de delegação legislativa. Nesse sentido, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 53, inciso 14, reproduz integralmente o comando contido na Lei Maior. A Lei Orgânica Municipal de Caxias do Sul, em seu artigo 62, inciso 22, embora não reproduza o texto constitucional à simetria, autoriza o Legislativo a controlar os atos emanados pelo Executivo. Desta forma, resta evidente a competência privativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul para sustar os atos normativos do chefe do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. No que respeita ao procedimento a ser observado pela Câmara Municipal para a sustação de ato normativo do Poder Executivo, cumpre destacar que o regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em seu artigo 220, descreve o procedimento a ser observado para a espécie, verificando-se nessa linha especial pelo que assinala o final desse dispositivo comentado do RICMS, adequado o decreto legislativo como instrumento normativo para o presente